Beleza, galera? Então, vamos lá. Como eu prometi para vocês, então, na próxima aula, que seria hoje, a gente vai ver, então, sobre módulos, né? Então, são circuitos, são módulos que a gente, então, interliga entre os nossos equipamentos, entre os nossos circuitos, né? Para estar desenvolvendo aí plataformas aí de automação, plataformas de eletrônica, né? Como eu falei para vocês, então, tudo são módulos, né? Que você vai acoplando aí nos equipamentos, tá? Outro detalhe também é o seguinte, pessoal. Eu vou estar passando um pouco ainda sobre relés. Algumas coisinhas ficaram para trás sobre relés importantes que eu tenho que falar para vocês também. E eu estava pensando o que que acontece. Por exemplo, eu entro no assunto do relés, eu entro no assunto de transistor, começo a falar, fica um vídeo comprido, é porque tem muita coisa. Então, esse do relés mesmo, eu falei ontem meia hora para vocês, e ainda tem coisa para falar, então é um mundo que não acaba nunca, é muita informação. Tá? Então, eu passo aqui o máximo possível, passo, como eu vou dizer para vocês, o mais importante, o mais técnico, para vocês estarem entendendo. Agora que eu falo, né? Se a pessoa quiser se aprofundar, aí nós teríamos que fazer um curso específico para cada detalhe desse, né? Ou a pessoa fosse atrás, então, de outras literaturas aí. Beleza? Então vamos para a aula aí que eu vou falando com vocês enquanto isso. Então, o que que a gente tem nessa tela? Temos, então, a primeira fonte, como eu falei, a gente vai falar de módulos, né? Então, onde são usados os módulos? A gente vai ver que na automação, então, usa muito módulos, programação usa muito módulos, a gente vai falar sempre disso, né? Que é a nossa salvação, tá? Então, vamos lá. O que que é um módulo aqui, pessoal? Primeiro, o módulo de alimentação, tá? Popular fonte de alimentação, né? Nós temos um módulo lá, um canto lá do nosso sistema, né? Que vai entrar uma 110, 220, vai transformar em 12 volts, 5 volts, né? De acordo com a especificação. E a gente vai ter, então, uma fonte de alimentação, né? Um circuito eletrônico básico, então, para todo qualquer sistema. Se você não tiver alimentação, você não tem mais nada, né? E aqui a gente tem, então, alguns exemplos de fontes prontas, né? Entre milhares, tá, pessoal? Essa é o que a gente usa no quadro da automação, aquela que eu tenho ali, e essa são infinitas, tá? Então, próximo módulo aqui, ó, a gente tem um circuito amplificador, né? E tem um circuito oscilador. O amplificador, então, é para quê? Eu tenho um sinal sonoro e eu quero amplificar essa potência, né? Como se fosse uma potência de carro, né? Entra o sinal, tá? E sai o sinal forte. Daí aqui você vai regular, então, via potenciômetro, né? Se você quer aumentar esse sinal, né? Tá? Então, esse é um amplificador, né? E um circuito oscilador, ele oscila, então, como um contador, né? Então, você precisa ter um cristal aqui, ó. É um aparelhinho chamado de frequências, né? Então você vai controlar por um dimmer aqui alguma coisa, até ele tem um microcontrolador aqui, o que vai então ficar trabalhando, né? Então o que que é o microcontrolador? É uma parte onde tem um programa, tá? Esse programa então vai ficar lendo essa entrada, que vai ficar gerando pulsos, né? Que vai daí influenciar essas saídas que vão acender os números aqui, tá? Então esse é um módulo oscilador que você pode ter no seu sistema, você pode estar desenvolvendo. Então isso aqui é uma matéria da robótica, né? Tá? Usa microcontrolador. Então aqui dentro tem uma programação. Isso pode ter uma programação fixa já nele, ou você pode estar programando isso aqui. É outra matéria lá para frente. Aqui a gente tem então um circuito retificador, a ponte de diodo, né? O esquema dela, então, ela entra 110, 220 em corrente alternada, que é essa da nossa tomada, e sai daí 10, 12, 15, 5 volts, né, de acordo então com o que a gente regular para frente, né? Então essa é a ponte retificadora. A gente tem também um regulador de tensão, né, um dimmer, um acelerômetro, né, onde eu consigo então mudar essa tensão desse meu módulo. É um circuito à parte que você pega e compra pronto, né? Então você não precisa estar fazendo ele. Então por isso que a gente consegue montar as coisas de eletrônica. Então às vezes a gente se apavora, né, pessoal? Nossa, mas é um monte de partes, é um monte de peças, né? Um sistema, nossa. É como eu falo para vocês, vamos por partes, né? Quando você pega um projeto, assim que você assume um projeto, você vai olhar o projeto é gigantesco, correto? Dá para se apavorar? Dá, mas não se apavore, porque vamos por partes, né? Tá? Então você consegue se salvar indo por partes. Bora lá. É, circuito de sensor, tá? Sensoriamento, né? Tá? Então a gente tem muito disso também. É um circuito pronto, você não vai ficar desenvolvendo, né? Um bico injetor d'água, um sensor de luz,
um sensor de presença, um sensor de proximidade magnético, um fototransistor, entendeu? Então, vários sensores estão disponíveis no mercado. Você não vai ficar fabricando cada sensor. Você vai pegar ele e vai usar de acordo com o teu projeto. Então, é projeto de placa? Uso isso. É projeto industrial? Uso reforçado, né? Tá? E um circuito de controle, então, como o controle aqui de transistores, de relé, né, que a gente está vendo aqui. Que a gente estava falando de relés, é os módulos, né? Então, o circuito temporizador também, ó, você compra pronto, tá? O que que ele faz? Você precisa de uma parte do teu sistema lá que oscile o sinal, né? Como um relógio, como um contador, como N situações aí. Então você compra um módulozinho pronto, né? Você não precisa estar desenvolvendo, tá? Circuito de filtragem também passa baixa e passa alta, né? O que mais aqui? Pulei algum. Circuito de comunicação, tá? Tem muito disso também, né? Então eu preciso ter um equipamento lá que conversa com o computador lá dentro do escritório, né? Então eu preciso ter uma parte de comunicação, né? Então esses são alguns protocolos, tá? Existem inúmeros protocolos. Aqui eu só coloquei dois, mas existem vários. Então as próprias PLCs têm as saídas de comunicação. Você tem que trabalhar de acordo com aquela comunicação, né? O computador, porque não adianta um falar japonês e o outro falar português, não vão se entender. Tem que ter um tradutor, né, entre essas línguas, né? Então, linguagem de programação, linguagem de computador, linguagem de equipamento, então a gente tem que trabalhar a comunicação, né? Um outro módulo, um circuito que a gente usa muito é o circuito conversor de pesagem, né? Então eu vou usar na minha placa, eu tenho aqui ele, ó. Já tem um microcontrolador pré-programado para quando eu jogar então numa célula de carga aqui as entradas, ó, ele então está vendo o peso que está dando essa situação. E aqui é um outro já que vai em painel. Opa, deixa eu voltar. Vai em painel, trilho DIN, né? Vai em painel de automação, tá? Então existem vários no mercado também. Aqui é um exemplo, tá? Aqui a gente tem circuito de radiofrequência, como no portão que a gente estava falando, né? Você precisa abrir o teu portão de casa com um radiocontrole, né? Então, vem um controlezinho, faz um sinal, você bota essa, lá na tua placa essa parte, e isso aqui é o teu controle, né? Então, você teria aqui um sinal aqui do modo de radiofrequência 433. Ó, um é o transmissor e outro é o receptor. Então, você precisa disso na sua placa, você precisa você precisa uma antena mais potente, né? Ter um sistema um pouco melhor. Ah, eu preciso de longa distância, então usa via fio, né? Seu é mais industrial, tá? E aí existe também um interessante também, o circuito controlador de cartão de memória SD, né? Então você precisa gravar uma informação, um dado lá do teu equipamento, você joga nesse módulozinho, se for placa, ou numa PLC onde tem a entrada do cartão aqui, beleza? Que são módulos, né? Então, para que servem módulos a relés, como a minha placa, né? Tem um cara que controla um programa e aqui as entradas, né? E saídas, né? E aqui também eu tenho entradas e saídas, igualmente esses outros módulos. Minha entrada e minha saída. Qual a minha entrada? Controle, né? E aqui eu tenho um módulozinho, então, de rádio, né? Então, em automação, eu posso estar conectando, né, junto à minha PLC, por exemplo, 50 relés, né, um equipamento desse, está aqui com 4 relés, aqui com 4. Então, tudo vai depender da aplicação, né? Agora, nós vamos ver outro detalhe aqui. Alt, screen, vamos para cá, Ctrl V. Aqui. O que nós temos aqui, pessoal? Aquelas águas dançantes de Dubai, tá? Que todo mundo acha incrível. Quem controla aquilo? Um mágico? Não, um computador, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos supor, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho ó, um, tenho 2, tenho 3, tenho 4, né? Então é um chamado. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho meu computador mestre e tenho 4 escravos, ó. Então a função vai ter um programa dentro dessa PLC e dentro dessa, conforme eu toco a música, vai trocar a programação. Então o que eu tenho nisso aqui é estudo de caso, tá? O que seria o estudo de caso? Essas águas, uma hora vão para um lado, uma hora vão para outro. Motor, né? Essas águas são empurradas por quem? Por esses bicos, né? Então vamos supor que cada um tem 50 bicos, eu vou ter que ter 50 relés para cada um acionar um bico. Quem que vai mandar o comando? A PLC, então, com 50 entradas de comunicação para estar falando com esse cara. E ainda eu vou ter a pressão da água e vou ter o motor do giro para um lado, para o outro. Estudo de caso, né, pessoal? Nós vamos ter que ver se cada um desses aqui já não tem um motor. Se cada um desses tiver um motor, o equipamento já tem que ser ampliado, né?
Em vez de eu controlar um motor, eu vou ter que controlar 50 motores em cada um. Então são 200 motores sendo controlados, 200 bicos ou mais, tudo tem que ser contado, né? Tá? Então a programação que eu tenho nesse, eu vou ter nesse, eu vou ter nesse e vou ter replicado nesse. Aqui a base 1, base 2, base 3, base 4. Se ele estiver fazendo a mesma dança, todos eles vão estar no mesmo programa, no mesmo sentido. A central dizendo para ele, central 1, se você dança, 2, você dança, 3, você dança, e assim por diante, né? Tá? Então cada um aí vai ter uma função aí no programa, né? Aqui de novo voltando ao baixo nível, né? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho um botão de contato, então, né? Alimentado, então, uma força de bateria que quando eu fechar o curto aqui, então, eu acendo um LEDzinho, o outro fotorreceptor, então, sente, né, que tinha essa luz, eu sem contato elétrico aqui, né, eu tenho uma outra resistência e tenho um gerador de energia 5 volts, então, que vai passar aqui pelo pé do meu transistor, que o meu transistor vai elevar a 12 e assim por diante. E aqui um outro fotoacoplador também, mesma coisa, né, tá? Só que um desenho um pouquinho diferente. Mas faz a mesma coisa então, né? Tem um sinalzinho, passa por ele acender o LED e o outro LED receptor então vai sentir, opa, tem luz, então fecha curto como se aqui fosse também um relé, tá? Então um relé fotoelétrico, né? Através da luz ele vai fazer isso. E onde estão os caras então? São esses caras aqui, né? Que a gente compra no mercado então, tanto os transistores, né, quanto os fotoacopladores, tá? Então, pessoal, como a gente estava vendo a parte dos módulos, tá? É aquilo que eu falo para vocês, eu não consigo, então, aí estar expondo todos os módulos que existem, tá? É um assunto que, se a gente fosse falar, não parava nunca mais. É aquilo que eu falo para vocês. Eu estudo isso há 40 anos, eu estudo e desenvolvo isso. Então, é um mundo que eu estou falando para vocês aqui bem, como é que eu vou dizer? Bem compacto, tá, pessoal? Porque senão nós ficaríamos dias, meses aí falando sobre relés, as próprias ligações de relés, mesmo a própria ligação do motor, tem muita ligação para estar se fazendo. Então eu teria que se trabalhar mais específico, né? Eu não sei se futuramente eu faço, por exemplo, alguns vídeos mais específicos, porque eles demandam tempo, como eu falei para vocês, né? A gente tem que ficar fazendo e o vídeo fica muito longo. Tá? Então, eu precisaria de muitos circuitos. Como que liga o motor para um lado, como que liga para o outro, como faz a inversão, né? O que eu posso usar, o que eu não posso usar. Então, a minha ideia era fazer tudo e mostrar para vocês. Mas vocês viram, cada circuito que a gente vai fazer demora uma eternidade aí para tá montando, para estar soldando. Se puder dar um like, aprendeu alguma coisa, tá gostando, pessoal, dá um like para nós aí, se inscreva no nosso canal, conhecer alguém que gosta desse assunto aí, passe para eles o link aí do nosso canal que a gente agradece, tá? A intenção é sempre estar crescendo e sempre estar trazendo coisas a mais para vocês. Como eu falei, é uma bagagem muito grande, então eu trago bem compacto e resumido para vocês, beleza? Aqui, como eu falei, a gente tem os MOSFET, né, que são também relés, mas de estado sólido, um pouquinho diferente. Qual a vantagem deles, ó? Eu consigo, por exemplo, no mesmo, então, ter dois fechamentos, né? Dois normalmente fechados, eu consigo, então, trazer para dois abertos. Então, eu tenho um canal saindo aqui e outro canal saindo aqui, né? Então, eu consigo ter dois equipamentos ligados, tá? E aqui, mesma coisa. Tem um negativo, negativo, e aqui embaixo o outro positivo. Então as instruções dele estão no datasheet, como que funciona, né? E para cada situação a gente vai ter que estar analisando aí. É mais uma forma de estar utilizando esses equipamentos, né? Pessoal, então a gente está quase na metade aí do pessoal que precisa ter os primeiros inscritos aí para o nosso canal começar a fazer diferença. Obrigado para vocês que já se inscreveram, vocês fazem total diferença para nós aí. Obrigado pela inscrição mesmo, tá? Obrigado para as pessoas que passam e assistem algum vídeo também. Se achou interessante, pessoal, aprendeu alguma coisinha, dá um like aí, se inscreva no canal, que cada vídeo novo que a gente for fazendo, então, ele vai indicando para vocês, vai mostrando para vocês o que a gente fez. Se puder assistir também, pessoal, assistam o vídeo inteiro, tá? Não lembra alguma parte, volta para aprender de novo. Então eu gostaria de agradecer aos mais de 220 e poucos, 217, se eu não me engano, inscritos que a gente tem, tá? Obrigado pela confiança de vocês aí. E não percam a próxima aula, tá, pessoal? Na próxima aula a gente já vai começar a estudar, então, sobre o circuito eletrônico, sobre a placa eletrônica. Então eu vou explicar para vocês desde como que nasceu isso, como que eu interpretei o computador, a placa e o equipamento, como isso conversa, tá? As conexões que tem nisso aí. O equipamento, muito dos componentes a gente já viu,
né, na parte de eletrônica. Quem pegou desde a primeira aula, então já vai entender tudo que a gente está falando. Quem não entendeu e quer aprender, o interessante era ver as outras aulas para aprender o conceito desses componentes eletrônicos, que é o que a gente vai fazer agora. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a estudar a parte de placas aí. Então, o pessoal tem interesse em fazer uma placa, um circuito eletrônico, não perca essa aula. Gostou? Aprendeu alguma coisa com nós, pessoal? Apoie o canal aí, dê um like aí, dê vários likes, na verdade. Dúvidas, pessoal? Mande nas perguntas abaixo, mande por e-mail para a gente. Assim que eu ver, eu respondo. Tranquilo? Obrigado aí pelos agradecimentos do pessoal aí dizendo que está aprendendo. A gente fica muito feliz aí, então, em saber que vocês estão aprendendo, que estão gostando, né? E nosso intuito é isso aí, é trazer uma informação rápida e bem fácil para você estar entendendo. Não uso os termos complexos, como eu falei. Estou mostrando para vocês, como eu disse já, o cerne do negócio, porque se eu espichar as aulas vai embora, é muita matéria, tá bom? Beleza, então? Então, voltando aqui, pessoal, o que eu fiz, né? Esse fio, então, a partir do momento que eu bati o meu disjuntor e liguei minha chave, o meu sistema vai estar ligado, né? Então, eu poderia estar pegando esse fio e tirando daqui, no sistema, ou jogando ele para cá, como eu falei, né? Isso vai economizar, então, o quê? A quantidade de fios que vai passar por dentro do teu quadro de automação, né? Vamos supor, pensando, né? Vamos supor que você tem que alimentar 5 equipamentos daqui para lá. Vão ser 5 fios que vão passar daqui para lá. Então já vai ficar uma malha grossa de fios, né? E se você tirasse por aqui, você pode levar 1, 2, 3, 4, 5, por aqui por fora, né? Por um outro espaço, então, uma outra linha, vamos supor, de desenho lá no teu quadro, né? Que não estaria economizando. Então, tem que sempre pensar nessa possibilidade de evitar de passar muitos fios, né? Então, o circuito pode ser cortado aqui. Então, vamos ver se funciona. Então, a partir do momento que eu estou com o meu... Opa, como eu liguei meu disjuntor, eu vou testar o sistema. Ó, ligou, né? Então, a partir do momento que o meu sistema está ligado, agora, ó, ligou a luzinha lá da fonte, ó, a luzinha da fonte e a luzinha do sistema. A partir do momento que eu desligar, eu apaguei então a luzinha tanto da fonte quanto do sistema. Então, o disjuntor seria lá na rua, ou seria na entrada do quadro mesmo, uma precaução, né? De qualquer sobrecarga na rede, de ele vir então e desativar, cair o térmico dele, né? Desativar o sistema. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Então, a parte elétrica está ligada, está alimentando a fonte, tudo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai disparar o motor, então, via relé industrial. Né? Então, a eletrônica, a robótica, que a automação, a gente tem um caminho muito... por isso que a gente fala de estudo de caso. O que o teu caso vai fazer? Porque eu posso botar botão de pulso, posso botar botão de toque, posso botar relé, posso botar vários botões, vários tipos de relé. Então, cada caso tem que ser estudado, né? Para você botar os equipamentos de acordo, né? Não adianta você botar nem equipamento sobrando e faltando também não vai funcionar. Então, vamos lá. Voltando ao caso, o que eu preciso, então? Ó? Agora, então, eu tenho aqui um relé industrial, ele é 24 volts, tá? Ó, 24, né? Então, para comandar ele, não é qualquer luz, não é nem a 110, nem a 12, mas é a 24 volts em específico. Esse, então, vai em quadro de automação, né? Dentro de fábricas, tá? Então, eu quero comandar o quê? Eu quero comandar o motor através do meu relé. Então, para mim de fazer esse relé disparar, eu tenho que ter como? Eu tenho que ter então um contato, né? Fechar um contato aqui de quanto? De 24 volts, porque ele é 24 volts. Se fosse 12 volts, seria 12 volts. Seria um 110, entraria 210. Tem que estar sempre cuidando, né? A voltagem, a corrente deles. Esse aqui é 24 volts. Então, para mim ligar, eu teria que fazer o quê? Ó? Positivo e negativo, né? Então, a partir do momento que eu fecho o A1 e o A2, eu tenho a minha saída aqui, o meu normalmente é aberto e o meu normalmente fechado. Aí eu vou escolher, ó, normalmente close, fechado ou aberto. Eu vou trabalhar com aberto, porque tem que estar aberto. Quando eu comandar, eu quero que ele feche o comando. Então, como que eu vou fazer? Para mim ter 12 volts aqui, se eu botar direto aqui a hora que eu liguei o sistema, entrou 24 volts na fonte, então já vai estar acionando isso. Não é isso que eu quero. Eu quero uma determinada hora para mim estar acionando ele. Então, como que eu vou fazer? Em certa hora, então, eu vou informar que o meu sistema está ligado, aí eu vou parar o meu sistema e vou acionar o motor, porque eu tenho uma chave tripla aqui. Então vamos ver se isso vai funcionar. Vamos desligar tudo para não ter erro, né? E vamos montar. Como que eu vou montar então? Se para esse lado aqui eu ligo a luz e eu quero ligar para o outro o motor, então eu vou fazer o quê? Vou pegar uma outra linha normalmente open que eu tenho aqui,
Correto? E vou ligar. Deixa eu só tirar esse cara daqui que vai atrapalhar. Então vamos lá, tiramos o cara que não devia. Agora a gente vai fazer o que então? Escolher outra linha que normalmente open, né? Para a gente dar um close nele, fechar o contato e ele está funcionando para a gente daí. Vamos lá rapidinho aqui. Beleza, o que a gente fez então? Passou o outro contato para cá. Quando eu tiver com a fonte energizada, que eu tiver 24 volts saindo daqui, e eu bater para cá, a minha chave então vai fazer o que? Em vez de acender a luz que é para o outro lado, né? Vai fechar o contato do relé. Fechou o contato do relé, eu tenho o quê? Tenho passagem aqui do meu ventilador que é 110. Então como que eu vou fazer agora com 110? Eu vou pegar outra linha 110, vou botar na tomada, já vou colocar lá, e eu tenho então o meu 110 continuando aqui que vai chegar no meu motor, correto? Se eu pegar lá, ligar a tomada e vir aqui e cutucar aqui, ó, já vai funcionar, porque eu estou fechando a passagem de corrente. Então o que, que eu vou fazer, pessoal? É bem fácil de entender, né? A gente vai entrar então no comum, né? Porque eu quero fazer a passagem. Quando que vai passar? Quando esse estiver então energizado e esse aqui energiza também. O eletroímã, o princípio de tudo, tá? Então vamos lá. Botar o normalmente o comum aqui. E agora o normalmente open, normalmente close fechado. Normalmente o open é esse cara aqui. Né? Vamos colocar a outra perninha dele aqui, ó. Então beleza, então agora a gente está com o sistema armado, né? Tá tudo pronto aí. Vamos testar então? Vamos botar na tomada agora o ventilador. Então botei na tomada, nesse momento eu tenho energia no ventilador, no motor, né? Só que o que, que vai acontecer então? Não está passando, mas já tem energia aqui, já está energizado, já liguei na tomada. Então vamos testar o sistema. Vamos botar no desligado para nada acontecer, né? E vamos testar o bicho. Então, ó, ligamos o sistema, luzinha apagada, não tenho nada. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu sistema, ó. Tá acusando a lâmpada aqui, o sistema está ligado, beleza? Tudo funcionando. Então o que, que quer dizer? Ah, o sistema está aguardando resposta a alguma coisa. Então, ó, pessoal, avisa a sirene lá que vai ligar a. Como é que é? Vai sair lá a água lá da comporta, lá da Itaipu lá. Então avisa lá, bota uma sirene para todo mundo evacuar lá. Então deixa lá 5 minutos ligada, sirene tocando, lâmpada tocando, diz, ó, vai evacuar o portão da água lá. Beleza, então chegou a hora, o que, que a gente faz então? Deixa eu ver se eu não consigo atrapalhar aqui. Então beleza, vai ativar. Já ativou. Então qual é o segredo agora? Ó? Descobrir, que a gente já vai fazer aqui, como então, o que, que acontece? Quando eu estiver para cá, nessa posição, eu estou com o meu sistema ligado. E quando eu vim para essa posição aqui, ó, ele morre, né? Porque ele perde o 24 volts, então que estaria um pouquinho, ele aguenta por causa do. Tem um capacitor aqui dentro, então ele fica aqueles minutinhos mantendo, esperando voltar a energia. Não voltou, ele corta, então, e eu perco o comando. Então já era um sistema que não iria funcionar. Então o que, que eu preciso agora aqui, ó? Deixar nesse mesmo termo aqui que está aqui, toda essa configuração, só que quando eu virar nessa posição e eu voltar para outra posição, a outra posição também vai ter que manter então ligada a fonte, tá? Então vamos estudar um projeto aqui e já voltamos a arrumar. Então, vamos lá. Para resolver a situação, o que, que a gente vai fazer então? Lembrando, né, pessoal, para solucionar essa situação aqui, vamos supor que você estivesse lá no meio do mato lá, você só teria esses componentes aqui que você tinha se programado, pode acontecer, né? Vocês viram, até eu errei aqui na hora de fazer, porque eu não tinha feito previamente, estava fazendo na hora. Então, beleza. Então, agora, como é que a gente vai solucionar? Devido ao ter essa configuração de equipamento, o que, que eu posso fazer então? Ó? Lembra que eu tenho, então, um normalmente closed, normalmente open aberto, né? E lá também um normalmente aberto. Então, ó, quando eu liguei para esse lado aqui, eu fechei para um lado. Quando eu virei para o outro, fechei para o outro. Tá?
Só que, como eu falei, acabou a potência do capacitor aqui, ele vai morrer, porque ele vai perder o 24 volts. Então, o que vai acontecer? Quando a gente botar aqui nessa, não na posição desligado, mas quando aqui eu tenho energia. Quando eu vim para cá para jogar aqui para o meu motor, eu também preciso ter energia chegando aqui, beleza? Então, como que a gente vai interpretar? Ó? Aqui eu tenho um normalmente aberto, então quando eu clicar para cá, a energia vai passar aqui. Mas quando eu não estiver clicando nesse cara aqui, nesse lado, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho um normalmente closed, normalmente fechado. Então, nesse momento que eu acionei ele, ele fechou esse e abriu esse. Então, aqui está aberto, que eu não tenho contato. Quando eu desliguei, então o que pode acontecer aqui? Ó? Desliguei, agora eu tenho contato nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jumper, né? Se aqui está entrando energia 110 e quando fecha passa para lá, quer dizer que aqui eu tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um jumper daqui para cá, correto? Vou botar um fio aqui dizendo para ele que então, ó, eu tenho energia aqui? Tem, então eu boto um fio aqui. Nesse momento eu também tenho energia aqui. Beleza. Eu tenho energia aqui? Tem. Então se eu tenho energia aqui, como ele é fechado, também está tendo energia aqui. Então eu vou pegar o que? Nesse momento eu vou jogar então o fio para lá, vou devolver a energia para o equipamento lá. Então vai ficar essa volta aqui, ó. Quando eu ligar o botão, fecha o contato, passa por aqui. E esse corta, e não vai ter passagem por aqui. Quando eu inverter, vai ser ao contrário. Então, corta esse e libera para cá. Então, nunca vai ficar sem energia. Que quando eu jogar para cá, então, nesse momento aqui, ó, tá passando energia por aqui. Quando eu cortei para cá, então, daí vai acontecer o quê? Ele também vai continuar energizado, por quê? Porque vai passar aqui pelo fechado, né? Entregando lá. Vamos lá? Então, beleza, só mais um teste, né? Opa, ligamos o sistema, está alimentado. E outro a gente consegue, então, ligar o motor, né? Só para fazer o último teste aí da brincadeira, então. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tudo vai depender aqui dos componentes que a gente tem, da configuração, né? Em primeiro lugar, quando você vai desenvolver um sistema, então você tem que fazer, como eu falei, a análise do sistema, né? Tá? Você tem que saber como que esse sistema vai se comportar, primeira coisa. Aí, a partir daí, quais os componentes que você vai utilizar. Aqui eu estou fazendo uma adaptação, é o que a gente tem na mão, né? Tá? Então, antes de você estar comprando os equipamentos, antes de estar pegando aleatoriamente assim, você tem que fazer o projeto. Aqui, pessoal, como eu falo para vocês, quem é da parte de eletrônica, quem é da parte de robótica, já deve ter um saco, uma caixa de coisa jogada aí, que é tudo o resto que a gente vai guardando, né? Desmonta um ar-condicionado, tira as peças, desmonta não sei o que, tira as peças. Na próxima aula, então, a gente vai estar aprendendo sobre como fazer uma placa, então, como fazer um circuito eletrônico. Eu vou pegar aquela minha placa de exemplo e vou começar a mostrar para vocês, para ela, o funcionamento dela, como que ela nasceu, tá? Como que ela conversa com o computador, qual o programa que eu preciso, então, para estar conversando com essa placa. A gente vai começar com essa, pessoal, mas eu falei, é um mundo infinito. Depois nós vamos passar para as PLCs, tá? Depois nós vamos ver outros tipos de comando aí. É muito assunto, como eu falei para vocês. Eu vou estar sempre então trazendo uma coisa interessante para vocês aí, beleza? Então na próxima aula já não percam, tá? Se alguém tem um interesse um dia estar fazendo um equipamento eletrônico, é uma aula muito importante. Você vai aprender então como que o computador conversa com a máquina do computador lá no princípio da automação, tá? Tudo isso é automação. A partir desse momento, você entendendo esse princípio, o resto é praticamente tudo igual, tá, pessoal? Vai mudar a tecnologia, vai mudar a linguagem de programação, vai mudar o equipamento, vai mudar a potência, aquilo que eu falei para vocês. Na robótica, na automação, se ligar uma lâmpadazinha, você vai ligar um motorzão gigantão aí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula aí.